Fala aí, meus amigos! Segunda-feira é sempre dia de ficar de olho no Enem aqui no Fatos e Histórias com o professor Miguel. Hoje eu vou trazer uma questãozinha que caiu no Enem lá em 2009, faz tempo. E aí você pode estar se perguntando, professor Miguel, qual é a importância de estudar uma questão que caiu no Enem em anos anteriores se a questão não vai se repetir? Bom, eu digo a vocês que a questão provavelmente ou dificilmente vai se repetir, porém os conteúdos e os conceitos eles vão se repetir e a metodologia, a forma com que essas questões são elaboradas, elas também acabam se repetindo. Então daí a importância da gente estudar, entender como essas questões são elaboradas, como elas devem ser interpretadas, certo? Então olhe na tela, questãozinha aí ao lado, vamos lá. A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que inscreveram como um dos mais violentos períodos da história da humanidade ou da história humana. Entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX estão. Então, quais são esses grandes conflitos que ocorreram no início ou na primeira metade do século XX, 1901 a 1950, foram as duas guerras mundiais, que foram conflitos marcantes para o lado negativo, infelizmente. A Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, cujo número de vítimas totais é absolutamente impossível de ser preciso. Então, esses foram os dois grandes conflitos que ocorreram nesse período, e a pergunta vai falar sobre o que estava na origem desses conflitos. Então, olha só, pessoal. Na origem, a alternativa A crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo. A alternativa A, já nessa prova que eu escolhi aqui, é a alternativa correta. Por quê? A crise do colonialismo promoveu as disputas que acabaram se acentuando depois por territórios, por mercados, que vão desembocar ao conflito da Primeira Guerra Mundial, assim como a ascensão do nacionalismo e a ascensão dos regimes totalitários, que vai ser a principal causa da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, as outras alternativas elas têm algumas pegadinhas que deixam a gente um pouco indeciso. Olha, a letra B, o enfraquecimento do Império Britânico, já estaria errado, porque o enfraquecimento do Império Britânico ele vai ocorrer após a Primeira Guerra Mundial, com a entrada em cena dos Estados Unidos, que eles vão sair da Primeira Guerra Mundial, eles vão se erguer, aliás, vão se apresentar ao mundo com status de potência. Bom, a Grande Depressão ela ocorreu após a crise, né? A gente chama a crise de 1929, então ela não foi uma causa dos conflitos, até porque ela vai ocorrer depois da Primeira Guerra Mundial. E a corrida nuclear, então, está totalmente fora, porque ela vai ocorrer no contexto da Guerra Fria, que é posterior à Segunda Guerra Mundial. Letra C, o declínio britânico, a gente já falou, né, que foi uma consequência da Primeira Guerra. O fracasso da Liga das Nações, a Liga das Nações ela foi formada após a Primeira Guerra. E a Revolução Cubana está totalmente fora de contexto, de 1959, então inclusive já passa ali da primeira metade do século XX. Então essa alternativa seria mais fácil, vamos dizer assim, de descartar, para quem conhece o contexto, obviamente. Depois, letra D. Olha só, a letra D começa com uma pegadinha. Corrida armamentista, que a gente chama também de paz armada, ela foi sim um dos episódios aí, podemos dizer assim, uma das causas que levaram à Primeira Guerra Mundial. Porém, já logo na sequência tem ali, terceiro mundismo. Esse conceito ele vai surgir, essa versão, somente após a Segunda Guerra Mundial. Assim como o expansionismo soviético, ele também vai surgir após a Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos vai ser a grande potência capitalista, que vai rivalizar com a União Soviética, que era socialista. Então, mas ali a primeira parte da alternativa seria correta. E depois a letra E, a Revolução Bolchevique, que ela vai acontecer na Rússia em 1917, então está aí no contexto do período antecessor imediato à Primeira Guerra Mundial.
O imperialismo sim, causa da Primeira Guerra, uma das causas, mas a primeira parte da questão já estaria descartada. E depois a unificação da Alemanha, que é a formação da Alemanha enquanto país, que não vai entrar aí nesse contexto, vamos dizer assim, imediato da Primeira Guerra Mundial. Tá certo, meus amigos? Então fica essa análise de questão aí. Se inscreva no nosso canal. Manda esse vídeo para um amigo seu, hein? Valeu!